Então a verdade é que tá ficando muito difícil realizar sonho, tá ficando muito difícil de empreender, tá ficando muito difícil de fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Eu sei que você muitas vezes pensa em começar a investir, mas o dinheiro parece que compra cada vez menos. E não é uma impressão só sua. 67% dos brasileiros sentem que o poder de compra diminuiu. E não é só um sentimento. Esse ano, o Plano Real fez 30 anos de idade. E hoje a nota de R$ 100 compra somente 12. E para piorar, o nosso sistema de previdência tem vários e vários problemas. Mas de verdade, se você tivesse dinheiro, você ia investir ou você ia empreender com isso de perder tudo? Bom, claro que tem aqueles que preferem o risco do negócio, porque o negócio pode escalar. E o Tesouro Selic tem um teto muito mais claro. Mas a maioria vai preferir não arriscar. E o resultado desse medo é que a economia começa a estagnar ainda mais. Então, por que não reduzem a taxa, por exemplo? Bom, primeiro, a Selic ajuda a segurar a inflação. E segundo, com as taxas nos Estados Unidos mais altas, o Brasil não consegue abaixar muito os juros locais. E como o mercado brasileiro é considerado mais arriscado do que os Estados Unidos para os investidores globais, a gente precisa pagar mais para gerar atratividade. E o terceiro ponto do nosso vídeo é o dólar. É difícil imaginar que vai ter Disney dessa forma, não é? O dólar tá caríssimo, tá batendo lá 5,60, 5,70. Dizem que uma das formas de você humilhar o economista ou analista de investimentos é pedindo para ele prever a cotação do dólar. De fato, é muito difícil prever o dólar e todo mundo acaba no tempo falhando muitas vezes. Então, não cabe aqui eu ficar tentando prever o que vai acontecer, mas a gente pode tentar entender por que o dólar está subindo. Primeiro, como eu disse anteriormente, os juros nos Estados Unidos eles estão altos e eles não pretendem voltar a cortar até setembro, porque a inflação não está baixando lá. Então é aquela lógica que você já sabe. Se a economia americana está bombando, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, a inflação tende a subir. Se a inflação tende a subir, os Estados Unidos precisam manter os juros altos para controlar a inflação. E se eles mantêm os juros altos, eles atraem mais capital estrangeiro para o país, que acaba fortalecendo o dólar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que justifica a alta do dólar é o déficit fiscal, que a gente já falou no começo do vídeo. Funciona mais ou menos assim. Quando o governo gasta mais do que ele ganha, ele tem o déficit fiscal. Para cobrir esse déficit, o governo precisa pegar dinheiro emprestado, aumentando a dívida dele. E quando o governo faz isso, os investidores começam a ficar preocupados se o governo vai conseguir pagar essa dívida ou não. E com menos confiança, alguns investidores podem parar de investir no Brasil. Então, para sair do país, os grandes investidores vendem o real, que é a nossa moeda. Eles compram dólar, que é a moeda dos Estados Unidos. E como a gente vendendo real e comprando dólar, a oferta de real aumenta e a demanda por dólar também. Isso faz o real valer menos e o dólar vale mais. Agora ele acaba subindo. Ou seja, se os nossos governantes não se posicionam e não se comprometem a realmente abaixar essa dívida, o mercado vê com maus olhos e não coloca confiança no Brasil. É por isso que o dólar está subindo tanto e esse é o nosso terceiro pilar. Então a verdade é que